Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa série sobre filosofia clínica. Eu sou o professor Gilberto Zêntrico e hoje nós vamos tratar de um tema um tanto complicado. Nós vamos falar sobre as grades, os muros, os limites da nossa vida. Não um tema complicado teoricamente. Na verdade, o assunto é muito simples. Nós poderíamos reduzir e resumir ele a 1 minuto de vídeo, mas ele é muito complicado de ser digerido internamente pela maioria das pessoas. Considerem a nossa história de vida como se ela fosse uma rua, uma estrada que vocês estão trilhando, uma caminhada que vocês estão percorrendo. Quantas vezes vocês chegaram num determinado momento em que se depararam com limites, com muros que os cercavam e não permitiam ver para além dessa estrada pela qual vocês haviam caminhado ao longo do tempo? Como se a história fosse uma rua que em determinado momento parece ter se tornado uma estrada sem saída. Chegamos em um ponto da caminhada onde ficamos andando em círculos, patinando, às vezes por anos, por décadas, sem sair do lugar. Quantas vezes pareceu que a nossa vida, a nossa existência, havia se tornado reduzida, limitada, pobre, pequena, como se a vida fosse reduzida à casa onde moramos, ao nosso trabalho, a 2 ou 3 amigos, esposa, filhos, como se não fosse nada além disso. É simples constatar isso através de uma simples pergunta. Resuma os últimos 10 anos da sua vida em poucas palavras. E talvez você fique chocado com o fato de que quase nada mudou no sentido de uma expansão existencial. Talvez tenha deixado de lado uma relação por outra, deixado de frequentar um lugar, adicionado mais um na lista, mas para muitas pessoas a existência continua a mesma, os mesmos limites, as mesmas configurações. Isso, é claro, não acontece com todas as pessoas. É claro que não. Não há termos universais em filosofia clínica. Mas, sem dúvida, esse é um fenômeno que é identificado com uma relativa frequência em consultório. E não que isso seja ruim, seja doentio ou qualquer coisa do gênero. São características de época para muitas pessoas. Inclusive, para algumas, é perfeitamente normal não apresentar nenhuma expansão de horizonte. Para algumas, é o modo delas ser, e qualquer coisa para além disso se torna problemático. Porém, para muitas outras, é algo cansativo, é algo quase insuportável. É usual que isso apareça seguido de frases como: a vida é uma porcaria, não tem nada de bom para fazer na vida, não tem graça viver, minha vida se resume a trabalhar, 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 não vejo graça nas coisas que eu fiz até hoje, estou cansado dessa existência, queria ir embora para outro lugar, não sei para onde ir, parece que a minha vida se resume a isso. No nosso patamar de época, esse fenômeno costuma ser muito comum. O fato de não podermos ver para além da nossa trajetória histórica, não podermos ver para além das coisas imediatas e daquilo que nós vivemos até hoje, fazendo com que tenhamos a impressão de que a vida é um horizonte fechado, limitado, onde o futuro se torna 1, 2, 3 possibilidades. Para muitos, inclusive, isso os dá a ilusória impressão de um frágil controle,
um controle e até uma ilusória segurança regada à limitação de possibilidades. Algumas pessoas passaram a vida toda existindo em um pequeno espaço de mundo, em um pequeno espaço de pensamentos, de conceitos, de crenças e de relações. E isso é tudo o que existe para eles. Uma vida pobre existencialmente. E se você acha que eu estou falando de classes econômicas mais baixas, saibam que muitos ricos que viajaram o mundo são mais pobres existencialmente e possuem horizontes existenciais mais fechados do que muitas donas de casa cuja vida se resume a cuidar dos filhos. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que precisam defender esses muros. Precisam proteger as grades que os prendem àqueles lugares. Alguns por medo do que há para além das suas crenças, dos seus saberes, das suas percepções. Outros por acreditarem fielmente que não há nada para além daquilo que enxergam e daquilo que acreditam que é a verdade e a vida. E claro, isso não é um julgamento. Não há nada de errado em uma existência assim. Não há nada de errado em limites. É o modo de muitas pessoas existirem. Como se fossem pássaros presos em gaiolas e para os quais o mundo é apenas aquela gaiola. Pássaros que, mesmo com a porta da gaiola aberta, fazem questão de não sair lá de dentro. Preferem ficar pousados no seu mundinho, por mais que ele seja apertado e limitado. Muitos sujeitos, assim como os pássaros, morreriam se fossem para além disso, se cruzassem as grades, os limites. Muitos porque se colocariam em perigos, entrariam em áreas da vida que não têm a ver com eles, em desventuranças, não saberiam lidar com as coisas para além das suas cadeias. Mas de vez em quando acontece algo na vida, uma guinada, e tudo muda no mundo ao nosso redor, não é mesmo? E a gaiola e o pássaro são mudados de lugar à força, e ele do nada é colocado, por exemplo, do lado de fora de uma varanda. E lá, em um lugar estranho, ele ainda se sente protegido pela gaiola, mas observa com um certo estranhamento o mundo ao redor, coisas distantes que ele nem imaginava que existiam. Ele vê uma fonte no jardim e vê outros pássaros lá tomando banho, voando. E isso chega até ele semelhante às boas novas que às vezes chegam até nós. Coisas que parecem ser mágicas, distantes da nossa existência, viáveis talvez para outros, mas nunca para nós. Pessoas que observamos estando felizes, realizadas. No mundo atual, e no mundo que aparentemente se abre como possibilidade para as próximas décadas, novas gerações experimentarão cada vez menos gaiolas e cada vez mais coisas como uma vida com um horizonte infinito, com muitas possibilidades de vivência, onde a vida pode ser não mais apenas uma prisão na qual eu prefiro me manter dentro por medo, comodidade, mas por existências que tomam uma extensão vasta. Existências que conhecem cada vez menos limite e cada vez mais movimento. Já não é incomum em certos países que, por exemplo, na Europa, você procura um emprego e é contratado em outro país. E por conta desse emprego você se muda. Aqui no Brasil, isso ainda é impensável para a grande maioria da população. Poucos se mudariam de país. A maioria das pessoas não se muda nem de bairro. Mas, logo logo essas coisas provavelmente estarão batendo às nossas portas. Um horizonte para além do mundinho na qual
costumamos viver. Surgem cada vez com mais frequência pessoas que sabem transitar pelo mundo e com seletividade vivenciam aquilo que verdadeiramente tem a ver com elas, normalmente deixando tudo que não tem a ver com elas para trás. E ao contrário do que acontece muito ainda no mundo atual, onde muitas pessoas se apegam a tudo que possuem e não deixam nada para trás, mesmo as coisas que fazem mal para elas e que não passam de entulho, essas pessoas que sabem transitar pelo mundo não pensam duas vezes em deixar muitas coisas para trás. Para muitos de vocês que me escutam, o horizonte da vida hoje provavelmente é um horizonte murado, fechado. Provavelmente não há muita luz para além daquilo que costumam enxergar no dia a dia. Muitos são cegos existenciais que somente enxergam aquilo que está ao seu limiar, na sua periferia próxima, e as questões da vida são tratadas no âmago do seu ser. E nada para além disso. Como se essas questões e as pessoas que estão as vivendo fossem, na verdade, o centro do universo. Você já se pegou pensando e dizendo coisas como: não há saída, não há para onde ir, eu não tenho um futuro, a minha vida se resume a tais e tais coisas, o mundo é limitado, a vida é apenas essa. Essas frases demonstram justamente isso de que estamos falando. Os limites demonstram uma pobreza não necessariamente financeira, mas uma pobreza de horizontes e de possibilidades na vida. Alguns constroem ao seu redor muros muito altos, muros formados de crenças, de verdades, muros que não permitem que nada que lhes seja estranho entre na sua vida. Alguns, inclusive, nem mesmo querem que qualquer coisa para além desses limites seja vislumbrado. Eles temem e espraem isso para suas famílias, para seu marido, sua esposa, seus filhos. Outros constroem cercas que são um pouco diferentes. Elas permitem, de forma geral, a passagem da luz, do vento, permitem respirar o que há para além dessa vidinha, mas que raramente é transposta. São pessoas que vislumbram possibilidades para além do cotidiano, que percebem que a existência vai além daquele limitado mundo em que elas vivem, que podem sonhar com um caminhar por novos campos, por novas coisas, que podem fazer descobertas, que podem construir outras casas existenciais. Pessoas que aspiram por vidas diferentes, mas que muitas vezes não vão para além das suas grades e das cercas que construíram, alguns por não saberem fazer isso, outros por terem medo do que vai acontecer, medo de perderem o que já possuem, outros por apego ao refúgio minúsculo no qual foram criados. O que vocês acham que leva uma pessoa a levantar, por livre e espontânea vontade, cercas e muros que simplesmente limitam a sua existência? A multiplicidade de respostas é tão vasta quanto a natureza dos limites que erguemos e criamos. Desde armadilhas conceituais, pontos cegos, áreas de sombra, medos, contrastes e um trilhão de fenômenos diferentes. A questão é que, para podermos mudar isso, nós podemos sim derrubar muros, podemos expandir os limites dessas cercas, podemos plantar novos jardins. A resposta de como fazer isso, ela é distinta para cada pessoa, segundo as suas propensões existenciais, segundo a sua estrutura de pensamento, segundo o seu mundo. É muito comum, ao longo da nossa jornada, que a própria vida
costume abrir diversas portas que nos permitem ir para além do mundinho em que nós estamos. São possibilidades de novos lugares, novos empregos, novos aprendizados, novas amizades e uma sorte infinita de vivências. A maioria dessas portas não são nem mesmo percebidas pela maioria das pessoas. Elas estão ocupadas demais com as próprias coisas e com os próprios pensamentos para prestarem atenção às possibilidades, às vivências. Elas não percebem nem as pequenas coisas ao seu redor que poderiam enriquecer um pouquinho as suas almas. Elas não conseguem prestar atenção ao aroma de uma planta, de uma flor próxima a ela, ao sorriso de alguém sentado ao lado no ônibus, ao cartaz pendurado no poste de luz, ao anúncio de jornal. São bilhões e bilhões de possibilidades de caminhada, de abertura para um novo horizonte que todos os dias passam por nós, mas que normalmente, para muitos, são invisíveis. Vivemos em uma sociedade em que a atenção costuma se voltar para as coisas imediatas da vida, simplesmente passando por essas portas, por esses novos horizontes, por essas novas possibilidades, sem nem mesmo notá-los, e muito menos considerá-los. Ao tratar de questões como essa, nós precisamos ter muitos cuidados, ok? Cuidados para não cair em devaneios, em aventuras perigosas que podem jogar fora toda uma existência. Afinal de contas, sempre há aqueles sujeitos que gostam de tomar licenças que podem custar muito caro no futuro. Muitos, inclusive, cruzam desavisadamente certas portas e se jogam de tal forma em lugares estranhos que deixam para trás toda uma base nesse mundo. Deixam para trás sua família, seu lar, e quando essa estrada de aventura acaba, vêm-se sem ter para onde retornar, vêm-se perdidos, muitos mais destruídos do que estavam antes. Nem todos possuem a sorte, tal qual dizia a parábola do filho pródigo. Lembram-se? Alguns em seu retorno não serão recebidos com festa, alguns nem mesmo terão para onde retornar. Ou seja, nós não estamos falando aqui em abandonar a própria vida e partir desvairadamente em busca de aventuras. Nós estamos falando em ter fluência, em expandir a vida, em transitar por novos caminhos, em ter uma riqueza de caminhos por onde é possível transitar, em aproveitar os elementos que passam por nós ao longo da vida e, ao invés de nós fazermos de conta que eles não existem e nos fecharmos para eles, podermos nos alimentar existencialmente dessas relações. Significa abrir os olhos para novas possibilidades que tenham a ver conosco. Significa ter para onde ir quando as coisas não funcionarem e ter aonde buscar recursos existenciais quando dentro de nós eles falharem. Estamos falando em ter fluência em visitar novos mundos, em curtir novas paisagens, em estabelecer novas relações, em colher novos aprendizados e aos poucos, à medida que se toma fluência nesse trânsito, ir construindo com solidez novas estradas, novos jardins, novas vidas, sempre com seletividade e prudência. Quando se toma fluência em abrir novas portas, em transitar por novos mundos, as grades e os muros da nossa vida tendem a gradualmente desaparecer. O futuro não se torna mais apenas um jogo de 2 ou 3 possibilidades, mas um horizonte praticamente infinito e rico de experiências, possibilidades, aprendizados, onde você não corre mais atrás de caminhos, mas sim precisa escolher quais são melhores.
A vida deixa de ser vivida em preto e branco, mas em vários aromas, cores, gostos. E quando uma parte da nossa existência morrer, quando um caminho acabar, isso não vai pesar tanto, porque nós vamos saber da infinidade de caminhos que estão a 2 passos diante de nós. Muitos devem se perguntar, ok, como eu faço isso? É muito bonito falar, mas e a prática? Afinal de contas, até agora eu só usei metáforas e expressões indiretas, não é mesmo? Eu indicaria para você iniciar fazendo uma relação que demonstre ao que se resume a sua vida hoje. Você pode, por exemplo, escrever como é a vida no seu cotidiano e depois listar item a item ao que se resume o seu dia a dia. Isso, pois, se você souber do que se constitui a sua vida, você poderá, a partir dela, expandi-la pouco a pouco, adicionar novos itens, sempre considerando a sua historicidade e as suas propensões internas. E aos pouquinhos você vai se abrindo para novos horizontes, novos aprendizados. Por exemplo, você sempre sonhou em aprender piano. Vá, se inscreva em um cursinho, seja ele pago, seja ele gratuito, numa secretaria de cultura da sua cidade. Iniciem novas pequenas atividades que lhes tragam bem-estar e que não precisam ser cotidianas. Conheçam novos lugares. Quando forem comer fora, escolham um lugar novo. Saboreiem um suco ou uma comida que jamais tiveram coragem de experimentar e que não fazem nem ideia de como seja o gosto. Conversem, puxem assunto com estranhos pelos quais sintam afinidade e visitem por um pequeno tempo esses mundos. Abram no computador ou no celular um site de notícias bacanas em outra língua e usem o tradutor para saber como é a vida para além dos horizontes. E aos poucos, semelhante a um jardim, essas pequenas conversações servirão como sementes que vão germinar e vão trazer novas flores, novos perfumes, novas estradas. O que há para além dos limites da nossa vida? Há o infinito. Desde coisas muito boas até coisas muito ruins. Cabe a nós abrir apenas aquelas portas que forem seguras, que nos levem ao encontro daquilo que de fato tem a ver conosco. Um forte abraço, eu espero que você tenha entendido a dica e até o próximo vídeo.